segunda parte deste capítulo começa com uma epígrafe do Michel Foucault, que vale a pena nós vermos na íntegra. As fronteiras de um livro nunca são bem definidas. Por trás do título, das primeiras linhas e do último ponto final, por trás da sua configuração interna e de sua forma autônoma, ele fica preso num sistema de referências a outros livros, outros textos, outras frases. É um nó dentro de uma rede. O uso do termo intertextualidade na crítica, ele não é só apenas útil, como também é uma tomada de posição. A intertextualidade é todo um campo de referência para a crítica literária. Para se lidar com a metaficção historiográfica, o termo parece óbvio, mas além de reconhecer os vestígios textualizados do passado, é preciso entender, é preciso perscrutar o que foi feito com esses vestígios por intermédio da ironia. A Linda Hutton exemplifica esse trecho com a referência à vida do conquistador Marco Polo, que é o personagem do livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Esse Marco Polo do Calvino não é o Marco Polo histórico. Afinal, nós só podemos conhecer o conquistador Marco Polo pelos textos, inclusive pelo texto que o próprio Marco Polo escreveu sobre si, e que foi utilizado como base para a paródia que o Calvino criou. Assim, um escrito posterior, o do Calvino, pode, inclusive, como eu já citei agora há pouco, lançar uma luz sobre o anterior. Mas esse é outro assunto, e quem se interessar pode procurar um texto muito interessante do escritor argentino Jorge Luis Borges, um texto chamado Kafka e seus precursores, que envereda por esse caminho de como alguém que escreve depois, na linha cronológica, pode construir uma obra que lance luzes sobre obras do passado. Voltando ao texto da Linda Hutton, ela vai nos informar que foi o Roland Barthes que tensionou ao limite o conceito de intertextualidade, dizendo que ela é a própria condição da textualidade. O Barthes fala literalmente o seguinte, que o que define o intertexto é a impossibilidade de viver fora do texto infinito. Em outras palavras, ainda a gente pode se referir a Umberto Eco, que diz o seguinte: os livros sempre falam de outros livros, e toda história conta uma história que já foi contada. Não é à toa que um dos romances mais famosos do próprio Umberto Eco, O Nome da Rosa, é um Frankenstein de referências à história medieval, às orações, às crônicas medievais e a outros romances, a outras histórias literárias, como livros do Arthur Conan Doyle, James Joyce e do próprio Borges, que eu acabei de citar, que é homenageado no livro O Nome da Rosa, na figura daquele padre que é o guardião da biblioteca, é um sacerdote cego, assim como era o escritor Jorge Luis Borges na vida real. Referências a Thomas Mann e tantíssima outra referência literária. Com essa coisa do texto que se volta para o próprio texto infinito, sobrevém a noção de que a ficção pós-moderna manifesta uma introversão, um deslocamento consciente na direção da forma do próprio ato de escrever. Só que esse não é um enclausuramento, um fechamento estéril. Ele é antes um fato dado. Nós só podemos conhecer o mundo por meio de nossas narrativas a respeito. E aqui reside uma coisa um tanto perturbadora. Tá? Assim como o passado, o presente é
é irremediavelmente, sempre, já textualizado para nós. Se a ficção não pode criar nada novo, isso pode parecer um tanto empobrecedor, uma limitação de estarmos sempre a falar do que já foi falado. A ideia de que nada se cria, tudo se copia. Aliás, para um outro pensador, Jean-François Lyotard, mais do que não conseguir narrar, ninguém consegue ser a própria origem sequer da sua própria narrativa. Ninguém é a origem nem de si mesmo, nem da história de si mesmo. No entanto, paradoxalmente, mais uma vez paradoxalmente, como é próprio da pós-modernidade, essa limitação ela é deliberada, porque é conscientemente oposta, né? A posição capitalista do escritor como criador, proprietário, até empresário das suas histórias, quando não do produto livro. Para dar alguns exemplos bem populares ao leitor universitário brasileiro, já que não é esse o universo de referência que a Linda Hutton tem, mas ela nos autoriza a fazer isso, uma metaficção historiográfica como 100 Anos de Solidão, tão conhecida do leitor latino-americano como Gabriel Garcia Marques, ou História do Cerco de Lisboa, ou mesmo o Memorial do Convento, do português José Saramago, essas obras não apenas recuperam a memória e história diante das distorções do tempo, distorções do esquecimento, como também questionam a autoridade de qualquer ato da escrita dos discursos da história. Qualquer um desses livros ridiculariza qualquer noção de origem única da história verdadeira, ou mesmo da simples casualidade que estariam por trás de determinados fatos históricos. Chega-se então a um ponto em que a Linda Hutton admite que, em muitos casos, o termo intertextualidade pode ser limitado. E talvez a palavra interdiscursividade seja mais precisa para dar conta das formas plurais de discurso que circulam socialmente no nosso tempo e dos quais a pós-modernidade se alimenta, né? Esses discursos são literatura, obviamente, mas também artes visuais, filosofia, biografia, história, psicanálise, sociologia. A partir desse ponto, ela retoma algo que já havia discutido anteriormente no livro, se eu não me engano, no capítulo 4. O principal efeito que essa pluralidade discursiva ocasiona é o da dispersão do centro da narrativa histórica e fictícia. A pluralidade discursiva ocasiona dispersão do centro da narrativa, seja histórica ou fictícia. Agora, o excêntrico, quem não está no cêntrico, o marginal, aquele que foi colocado de lado por qualquer motivo, passa a receber atenção. O diferente passa a ser valorizado em oposição ao impulso uniformizador da cultura de massa. Esse diferente, esse excêntrico, no caso dos Estados Unidos, mas que em grande parte pode ser estendido ao contexto da América Latina e em outras latitudes, guardadas, é claro, suas especificidades, o excêntrico se define em termos étnicos, sexuais, de raça e de orientação sexual, entre outros fatores. Sendo assim, a paródia intertextual de clássicos americanos e europeus é uma forma de apropriação e reformulação da cultura dominante, branca, masculina, heterossexual, classe média e eurocêntrica. Veja bem, o pós-modernismo não rejeita essa cultura. Na verdade, ele não pode fazê-lo. De algum modo, o pós-modernismo indica sua dependência ao usar o cânone, mas revela um abuso irônico. É um uso e um abuso irônico, uma rebelião contra o cânone.
Trata-se de uma relação de interdependência que foi muito bem demonstrada pelo já citado Edward Said e que sempre esteve na base das relações entre dominadores e dominados, né? Sejam em aspectos de colonialismo estricto sensu, ou aqui quando a gente está falando em influências culturais e dominação cultural, e cultura de massa e cultura não eurocêntrica, não anglocêntrica, não anglófona, não centralizada em grupos privilegiados. E ela finaliza essa segunda parte do capítulo com alguns exemplos metaficcionais paródicos norte-americanos. Mas eu creio que nós podemos pensar em exemplos mais acessíveis para a nossa realidade. Como um romance que ficou muito famoso, do Prêmio Nobel de Literatura, autor da África do Sul, J.M. Coetzee, o romance Foe, que subverte a ótica canônica do romance do Robinson Crusoe, de autoria do Daniel Defoe, dando destaque para a figura do escravo, o Sexta-feira, né, e colocando a narração, que era do protagonista, do Robinson, na boca, agora não mais desse herói, mas na boca de uma mulher náufraga que chega na mesma ilha no qual as personagens do romance original transitavam. Essa mesma linha de desconstrução, de releitura histórica, existe uma peça muito interessante de 1974 do brasileiro Augusto Boal, chamada A Tempestade, que relê a peça homônima do Shakespeare, questionando qual a legitimidade daquele nobre inglês que estava perdido numa ilha e se acha no direito de escravizar os nativos pelo simples fato de que ele é um branco inglês e, portanto, superior aos nativos. Ao contrário da peça de William Shakespeare, a peça do Augusto Boal aborda e é construída a partir do ponto de vista do nativo, que é o Caliban, que na obra do Boal é visto como belo, em oposição ao invasor, que é o Próspero, que é um ser repugnante, o que subverte totalmente a obra shakespeariana, que pintava com tintas grotescas Caliban e Próspero como belo. Então a obra do Boal subverte de dentro a obra, ou seja, do âmago, do coração, né, se aproveita, tem como referência a obra de Shakespeare, mas subverte e vai destruindo, desconstruindo esse discurso a partir de dentro dele próprio.